Sob o manto da tormenta, capítulo 1, queda. Sentada no chão da nuvem, à beira de uma fonte, eu observava o grande e movimentado parque. Era tudo igual em todos os parques das nuvens. Anjos para todo lado, voando ou caminhando sobre as nuvens. Árvores magras de frutos variados espalhadas pelo local. E fontes do saber, várias delas, as quais eram, naquele momento, iluminadas pelo sol poente. Na fonte em que eu estava, havia outros anjos, eles observavam as imagens de um mundo ao qual eu não tinha acesso. Tentei fazer o mesmo, encarei a fonte com vontade, mas nas águas da fonte, a única coisa que via eram meus olhos negros que me encaravam de volta, emoldurados por um longo cabelo cor de trigo que combinava com o par de asas da mesma cor. Forcei minha mente, como sempre fazia, mas sem resultado. Basta querer, eles disseram. Suspirei, continuar não daria certo. Coloquei um dedo na água enquanto me apoiava na fonte. A imagem do meu rosto ondulou ao toque na água da fonte, mas fora isso, nada mudou. Era frustrante, e me abalava um pouco, mas não fiquei para baixo, em vez disso deixei meu olhar correr de forma disfarçada entre os outros anjos na fonte. No lugar de seus reflexos havia várias imagens dos reinos inferiores, mostrando todo tipo de cenário. Desertos, florestas, castelos, masmorras, tudo podia ser visto da fonte. As fontes do saber nos proporcionavam essas visões de fora do reino dos anjos, era o passatempo preferido dos outros. Ver uma vida além das nuvens era fantástico, mas exigia um mínimo de talento mágico que eu não tinha, e que ninguém conseguia me ensinar. Nós anjos já aparecíamos sabendo das coisas, sabíamos de tudo o que precisávamos e todos sabiam das mesmas coisas, mas existiam alguns poucos casos em que um anjo nascia sem algum conhecimento, e para minha angústia, eu era um desses casos. Não conseguia aprender magia. Não era como se não me esforçasse, mas mesmo com todas as explicações, apenas não conseguia. Magia era impossível para mim. Eu queria aprender magia, mas por que tinha que ser tão difícil? Eu nunca conseguiria fazer o que os outros fazem. Suspirei. Um som alto me atraiu para onde um anjo via as imagens coloridas e brilhantes de um lugar cheio de pessoas bebendo, cantando e gritando, parecia uma celebração. Podia ver a felicidade em seus olhos. Será que um dia vou ser feliz assim? Lá havia criaturas de todos os tipos. Os fracos humanos, grandes em população, elfos negros, rejeitados em sua terra natal, anões, os que mais festejavam, e também semi-humanos e não-humanos. Todos felizes e convivendo juntos com diversidade, diferente do nosso reino, onde todos eram iguais e todos os dias se repetiam. Era sempre voar, comer, brincar e dormir, não havia graça nessa vida. Os melhores momentos eram os de aprendizado dos reinos inferiores, o que incluía ficar assistindo às imagens das fontes. Eu assistia com ânimo até que a imagem foi mudada para uma reunião entre elfos, soltei um suspiro, não era algo que me interessava. Olhei para o céu acima de mim, estava escurecendo, o clima estava frio, por isso estranhei ao sentir o calor do toque em meu ombro, mas ao me virar, vi que era apenas um amigo. Anjos não tinham nomes, exceto pelos exploradores e arcanjos, que recebiam nomes dos mortais. Então, para mim, todos os meus amigos eram apenas amigos, sem nomes. Mas um amigo em específico era especial, foi o primeiro anjo que conheci quando apareci. Anjos não nascem, na verdade nós apenas aparecíamos em alguma cidade do reino dos anjos e começamos a viver nossas vidas. Nunca envelhecíamos ou mudávamos, e nossas únicas diferenças eram o tamanho de cabelo e formato do rosto. Éramos todos magros, baixos e, sendo modesta, bonitos. Não tínhamos sexo ou sistema reprodutor como as outras criaturas inferiores. Até mesmo para nos comunicar, não precisávamos de palavras, tínhamos um tipo de conexão mental e graças a ela, fui capaz de entender o que meu amigo queria apenas ao olhar em seus olhos. Em um gesto espontâneo, ergui-me da beira da fonte e lhe dei um abraço. Seu perfume era como o meu, angelical. Se alguém dissesse que existia algo mais cheiroso que os anjos, eu com certeza duvidaria.
Mas era bobagem, afinal o mundo era vasto, quantas coisas cheirosas deviam existir. Ele retribuiu o gesto ao bagunçar meus cabelos com carinho e mencionou pela conexão mental que estávamos atrasados. Sem hesitação, nos lançamos aos céus e alcançamos voo em direção ao nosso destino. O caminho que seguimos foi agradável, o vento contra minhas asas era maravilhoso, mesmo o vento frio do anoitecer. Voar era libertador, mesmo que não houvesse nada me prendendo. Ao chegarmos no local, já era noite, encontramos outros 2 amigos lá. Tínhamos combinado de explorar o céu noturno outra vez. Nós fingíamos ser exploradores com a promessa de nos tornarmos de verdade um dia. Era algo que todos queriam, deixar de observar apenas pelas imagens das fontes e ver em primeira mão, proteger os fracos contra os males do mundo, sair da mesmice que era essa vida nas nuvens. Mas sendo sincera, não me incomodava tanto assim com essa vida, embora também quisesse viver as aventuras dos reinos inferiores. Mas ser um explorador tinha riscos, me contaram que nunca nenhum explorador jamais retornou dos reinos inferiores. Mesmo com esse risco, meus amigos ainda eram loucos para desbravar os céus e a terra. Animados para mais uma expedição, eles nos perguntaram o porquê da demora, me desculpei por ter ficado tanto tempo na fonte e então nos preparamos. A ideia era ir mais longe do que da última vez, sempre. Não era a melhor das diversões, mas era o que tínhamos para fazer. Porém, daquela vez era diferente. Havia uma nuvem de tempestade vindo para perto, e meus amigos queriam adentrar nela. Seria a maior dose de adrenalina que eles teriam na vida, e eu também, não havia motivos para me negar. Nós íamos fazer aquilo. Levantamos voo todos juntos, com as asas batendo de forma majestosa, banhadas pela luz das estrelas. Uma emoção crescia em mim sempre que voava junto a eles. Não demoramos para chegarmos na tal nuvem de tempestade, era um colossal aglomerado de nuvens escuras, banhadas por um leve tom de azul, com clarões ocasionais em certos pontos, acompanhados de barulhos estrondosos. Podia parecer loucura, mas eu jurava que a nuvem era muito, muito maior que a cidade em que morávamos, e o fato de não vermos um fim apenas reforçava essa suposição. Hesitamos por um momento, olhamos um para a cara do outro e conversamos sem palavras para tentarmos ver quem era o mais corajoso. Uma nuvem escura como o breu de uma noite sem luar não era exatamente a melhor definição de local para passeio. Ninguém queria ser o primeiro, então fizemos um acordo. Faríamos uma corrida, e o primeiro a deixar todos os outros para trás receberia várias frutas dos perdedores. Eles estavam com medo de começar mesmo assim, mas nos arrependeríamos de não aproveitar essa chance, então, engolindo minhas próprias preocupações, os provoquei e entrei primeiro na nuvem. Eles me seguiram. Lá dentro estava escuro. Sem nada para me guiar, apenas segui reto com a certeza de que os outros estavam logo atrás de mim. Não conseguia respirar na nuvem, mas não era preciso, nós podíamos segurar a respiração por muitos minutos, tempo mais que suficiente para vencer a corrida. Enquanto voava com objetivo claro, um clarão e um barulho estrondoso repentinos me assustaram, mas continuei em frente, sons curiosos ganharam minha atenção, e eu podia jurar que tinha visto algo à distância. Podia ser só minha imaginação, ou não. Tentei voar com mais velocidade para chegar perto, e uma silhueta foi surgindo, era grande, muito grande. De repente, algo puxou meu pé, gritei como nunca antes, deixando um pouco de meu ar escapar. Olhando para trás, vi que era apenas meu amigo que havia me alcançado, com os outros bem atrás dele. Os 3 sempre foram mais rápidos que eu. Rindo, ele soltou meu pé, e logo estávamos voando lado a lado na escuridão gélida da nuvem. A silhueta que vi antes havia sumido. Devia ser apenas minha imaginação. Os clarões ficaram mais frequentes conforme avançávamos e sons estranhos começaram a surgir. Não demorou para que eu visse outra vez a silhueta misteriosa, mas dessa vez ela não estava sozinha, outras começaram a aparecer e sumir ao longe. Passamos a voar mais próximos. A esse ponto, talvez fosse melhor voltar, não por medo, mas por segurança. O que eram aquelas coisas?
Era difícil um pássaro subir ao nível do reino dos anjos. Era difícil qualquer criatura subir. Mas desde que continuassem longe, eu não estava assustada, mas logo descobri que deveria no momento em que uma gigantesca criatura obscurecida pela nuvem e que parecia ter saído direto de um pesadelo de repente desceu de cima da gente, com um rugido estrondoso e uma boca tão aberta que poderia engolir um de nós bem fácil em uma mordida. A criatura mergulhou no centro de nossa formação, batendo em todos nós com seu grande corpo. Gritos soaram abafados no ambiente em que estávamos. Eu girei, me afastando dos meus amigos de forma involuntária e com velocidade, e antes que pudesse me reorientar, bati contra algo. O que tinha acabado de acontecer? Não estava mais na nuvem, mas sim em um lugar cercado por ela, em cima de um gramado azul brilhante como uma enorme colina à minha frente. Sentei-me devagar, estava machucada, havia um líquido carmesim saindo de meu braço, e senti algo que nunca sentira antes, dor, muita dor. De repente a montanha se moveu, para revelar uma colossal esfera dourada. Em seguida, mais 7 esferas foram reveladas, havia 4 na direita e 4 na esquerda da montanha, como olhos em um rosto. Toda a dor que sentia parou naquele momento, foi substituída por outra coisa. Minha respiração foi interrompida e eu mal sentia minha consciência ou qualquer outra coisa. Queria me levantar, correr, fugir, mas meu corpo não me obedecia. Tentei bater asas, as movi de forma desorientada e desesperada, mas não consegui me mover um centímetro. Tudo que eu fazia era tremer, e tremendo permanecia até que ele falou. Saia, anjo. Uma voz soou tão alta quanto possível, não tão alta que era impossível. Minha consciência foi pro escuro mais sombrio que já esteve, por apenas um momento, e logo depois voltou. Senti como se minha cabeça fosse explodir, uma dor percorreu todo o meu corpo de cima a baixo, como se tivessem puxado meu esqueleto para fora por meus pés, líquido escorreu por meus ouvidos, meu corpo todo ficou mole e caí como uma boneca. Ao mesmo tempo em que ouvi a voz, também ouvi muito brevemente um som metálico vindo de minhas costas, junto a uma dor absurda em minhas asas, como se estivessem a arrancar grosseiramente pena por pena com velocidade absurda. Um vento e chuva antes inexistentes sopraram com força descomunal e me carregaram para longe dali. Tudo o que pude fazer foi cair junto à chuva enquanto minha consciência se esvaía. Ao abrir os olhos de novo, senti que estava me movendo. Uma pessoa encapuzada parecia me carregar no ombro. Abaixo da gente havia um chão com o que parecia ser grama. Eu estava encharcada. Foi apenas isso o que vi antes da dor tomar minha mente e eu apagar outra vez. Acordei de novo, com um teto sobre minha cabeça dessa vez. Não havia nenhum som fora um leve ruído branco. Observando o ambiente em que me encontrava, logo notei uma figura escura cuja silhueta não lembrava nada a um anjo. Ela estava ao meu lado, mexendo em meu braço machucado. Eu sentia dor, mas era no corpo todo, não apenas no braço. Olhei para onde ficava a cabeça da criatura, tentei me comunicar como fazia com os outros anjos, mas nada veio, não havia uma conexão. Minha visão estava embaçada e minha cabeça desorientada, o local era pouco iluminado. Virei em um movimento lento minha cabeça para ver mais, apenas o tanto quanto consegui com a dor. Pude ver só um resquício de uma paisagem cinza antes que a criatura movesse minha cabeça de volta pro lugar. Não é o reino dos anjos. Meus amigos, onde estão? O que aconteceu? Eu olhava para a criatura e forçava minha voz mental para ela, mas não tinha resposta. Desespero se apropriou de mim e comecei a me agitar. Dor correu por todo o meu corpo, estava quebrado, podia sentir. Fui segurada enquanto me debatia e gritava pela primeira vez na vida. Meus amigos, tinha uma criatura gigante, e então uma montanha, não, uma coisa azul, por favor. Eu implorava mentalmente a criatura que me segurava, mas ela não respondia. Onde estou? O que aconteceu com meus amigos? Onde estou? Jim. Tentei usar minha voz, mas não pude ouvir o que eu mesma disse. Não sabia se havia pronunciado certo, ou se essa criatura falava minha língua, e como esperado, não houve resposta.
Após muita luta em vão e muitas dores, me acalmei e parei de me debater. Minha visão havia se tornado ainda mais embaçada com as lágrimas que saíam de meus olhos. Nunca havia chorado antes, mas naquele momento, por algum motivo, pensei que aquela não seria a última vez. A criatura posicionou algo próximo ao meu nariz, um cheiro doce impregnou minhas narinas e minha consciência já pesada ficou ainda mais dormente. Antes de adormecer por completo, vi um círculo vermelho brilhar no ar à frente da mão da criatura. Um calor tomou conta de mim como um abraço de meu amigo, e então, mais uma vez, eu desmaiei.